Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um aulão de arquitetura de software para a construção de bot cripto profissional. Eu não vou falar aqui apenas de teoria, eu vou te mostrar como que é a arquitetura do bot cripto profissional que eu construí, que eu utilizo. Quero passar com você pela arquitetura do back-end, do front-end, as escolhas da stack, modelagem do banco de dados, enfim, compartilhar inúmeras decisões, erros e acertos que podem te ajudar você no seu projeto, beleza? Então já deixa o seu like de largada que vai ser um aulão bem profundo e bem completo e se inscreva no canal se você quiser receber mais vídeos como esse por aqui. Combinado? Então vamos lá. Eu quero falar com vocês, de arquitetura de software para desenvolvimento de bot cripto profissional. O que é um bot cripto profissional? O que é um bot cripto? O que é um bot? Se a gente for pegar os pedaços da palavra, né? Um bot é uma automação, certo? É um software que automatiza alguma tarefa que você faria manualmente, você automatiza para um script fazer, para um robô fazer, para alguém fazer que não seja você. Bot cripto, geralmente a gente se refere a automações ligadas ao mercado de criptomoedas, a trading de criptomoedas. Então você criar automações que compram e vendem ativos para você, certo? E profissional seria num âmbito realmente de fugir apenas de um simples script, mas realmente construir algo mais robusto, com histórico, com relatórios, com automações, com modelagem de lógicas, alguma coisa realmente mais robusta do que apenas um script ali que você roda e faz uma compra ou faz uma venda lá de vez em quando. Tá? Realmente algo mais profissional, certo? E essa arquitetura que eu vou apresentar para vocês, ela é a arquitetura Beholder 3.0, então ela já está aí há alguns 2 meses aproximadamente, rodando, e ela é derivada, obviamente, de versões 2 e versões 1, que são bem mais antigas que isso, tá bom? E eu quero falar um pouco disso para vocês, um pouco do começo dessa história, até para vocês entenderem de onde que eu saí e como é que eu cheguei no que eu vou apresentar na sequência, tá? Alguns conhecem essa história, outros nem tanto, e para alguns eu acho que vai ser inédita, mas é interessante todo mundo estar nivelado em relação a isso. Em 2015, eu já tinha alguns anos de desenvolvimento de bots. Tá? O meu primeiro bot eu desenvolvi em 2010, depois em 2012 eu desenvolvi meu segundo bot. Eles não eram bots de cripto, eles eram bots a gente chama de web scraping, que era bots que varriam sites web, pegavam informações, agrupava elas. Eu tive alguns sites que faziam isso no passado, inclusive 2 projetos bem famosinhos que foram o Busca Acelerada e o Só Famosos, mas também teve o Buildin, que eram buscadores basicamente. Então em 2017, em 2015, desculpem, eu já tinha algum tempo aí com desenvolvimento de bots, e em 2015 eu comecei a investir. Foi quando minha carreira começou a tomar um pouco mais de corpo, começou a sobrar uma grana, e eu comecei a aplicar essa grana, inicialmente em renda fixa. Mas sem entender muito de mercado, daí eu fui para o mais seguro, fui lá para Tesouro Direto, fui para CDB, esse tipo de coisa. Em 2017, avança 2 anos no futuro, eu saí do mundo das startups e fui pela primeira vez trabalhar numa corporação. Eu fui trabalhar num banco. E aí, trabalhando num banco, a galera falava de dinheiro o dia inteiro. E uma das coisas que se falava muito em 2017 era sobre Bitcoin. Foi o primeiro grande salto assim, do Bitcoin sair daquele meio mais nerd e começar a chegar nos canais de comunicação, chegar nas pessoas mais comuns e chegar nos bancos. Em 2017, então, eu ouvi falar do Bitcoin, achei interessante a proposta. Na verdade, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha investido. Em 2017, eu fui investir pela primeira vez. E logo no início dos meus investimentos, eu comecei a perceber que não fazia sentido, eu perder muito tempo olhando aqueles gráficos, olhando aqueles indicadores, porque a maior parte do tempo ela era ociosa, A maior parte do tempo tu fica olhando e nada acontece. Para em determinados momentos você fazer uma operação. E aí, obviamente, também por fato de eu não trabalhar exclusivamente como trader, na verdade era um misto de hobby com investimento, eu não podia ficar fazendo isso o dia inteiro. Então eu fui atrás de APIs, na época eu negociava com o mercado Bitcoin, eu fui atrás de APIs da mercado Bitcoin para automatizar isso utilizando bots, que era uma coisa que eu já sabia fazer. E aí nasceu em 2017, o meu primeiro
bot cripto, né? Ele não tinha nome nenhum, não tinha arquitetura nenhuma, era só um script corrido em JavaScript que ficava ali escutando o mercado, não usava strings, não usava nada, ficava consultando realmente o preço. E aí quando chegava, era só baseado em preço na época, quando chegava determinado preço, determinados, né, análise que eu fiz previamente, ele realizava a compra e mais tarde, em outra condição, ele realizava a venda, certo? Isso foi um primeiro robô que eu fiz lá atrás e ele era só para Bitcoin. Né? Ele tinha apenas um olho, que eu brinco, né? Ele tinha apenas um olho, era como se fosse um cíclope lá da mitologia grega. Ele era só para Bitcoin e começou a dar certo para Bitcoin, e aí eu fui ver no mercado Bitcoin, eles tinham mais 2 ativos na época, eles trabalhavam só com 3, era Bitcoin, Bitcoin Cash e Litecoin. Quem começou a investir ali por 2017, 2018 deve lembrar disso. Mas eu fiz só para Bitcoin e depois, quando eu fui adaptar para as outras moedas, o que eu fiz foi copiar e colar. Eu peguei o mesmo script que eu trabalhava com Bitcoin, copiei e colei, troquei a moeda e, obviamente, tive que fazer análise para cada um para trocar ali a estratégia de compra e de venda. E funcionava razoavelmente bem. Não era assim nada muito inteligente, não era nada muito performático, também não precisava ser, o mercado cripto não era tão movimentado, vamos dizer assim, como era hoje. E rodou legal durante um tempo ali, né, ajudou a fazer uma grana bacana nesse período. Inclusive outros amigos nessa época, né, fizeram cópias do meu robô e tudo mais. E eu fiz aí nessa época também o meu primeiro post sobre o assunto no blog, que um tempo depois, eu acho que 2 ou 3 anos depois, eu fiz um primeiro vídeo sobre esse assunto aqui no canal. Né? Mas era um bot, como eu brinco, né, cíclope. Eu não chamava ele exatamente assim na época, mas ele tinha só um olho. Então serve como uma boa analogia. E conforme o mercado foi crescendo, eu fui amadurecendo com o mercado e minhas habilidades como trader também foram amadurecendo. E eu comecei a olhar outras moedas também e outras corretoras. E foi aí que eu acabei conhecendo a Binance. Né? A Binance ela veio para o Brasil aí tem alguns anos e ela veio bem forte, né? E cresceu muito rapidamente aqui no Brasil. E ela rapidamente atropelou as corretoras brasileiras que a gente tinha na época. Isso me chamou a atenção e eu comecei a querer fazer robôs para Binance. Né? Só que esses robôs para Binance, se eu fosse nessa estratégia do Cíclope aqui, de ficar copiando e colando, né, ia ficar inviável administrar vários robôs individuais, né, e também era muito trabalhoso de ficar reescrevendo o código das estratégias. Eu queria realmente construir um bot profissional. E o primeiro elemento desse bot profissional que eu queria mudar era que ele fosse multimoedas, que eu pudesse negociar com ele a moeda que surgisse. Surgiu amanhã uma moeda nova, eu vou lá, seleciono nele e estou utilizando. Não precisasse ficar reprogramando, copiando e colando, aquela coisa manual que funcionava bem só para o Bitcoin, mas logo deixou de funcionar. E aí na analogia, né, de olhos, eu queria um robô com vários olhos. Eu sempre joguei muito RPG. Aí surgiu a ideia do meu próximo robô ser chamado de Beholder. Então a versão 1.0, na verdade, do Beholder nunca existiu. Existia um Cíclope, que era a versão da arquitetura 1.0. E quando eu comecei a trabalhar num robô multimoedas, né, eu já comecei a trabalhar para levar aquela arquitetura 1.0 para uma versão 2. Então nunca existiu um Beholder, uma arquitetura Beholder de fato 1.0. Ela sempre foi uma transição até a 2. E a ideia aqui era muito clara. O que é a arquitetura do Beholder? É que fosse uma arquitetura de software onde eu conseguisse, num único robô, ter um motor ou um cérebro, como quiserem chamar, que eu alimentasse ele com estímulos, certo? Que eu alimentasse ele com indicadores técnicos, com informações, preços de mercado, informações de moedas. E aí, conforme esses estímulos, né, fossem enchendo a cabeça do robô, em determinados momentos o robô disparasse, né, automações, né, seja de compra, de venda, de sinais também, esse tipo de coisa. Essa era a ideia por trás da construção da arquitetura do que viria a ser o Beholder 2, né, que depois eu vim a evoluir para Beholder 3, certo? Então, qual que é o cérebro por trás? Né? Qual que é a ideia central da arquitetura? Cada olho, né, o Beholder a analogia a essa fera mítica, né, que tem vários pequenos olhos, né, e um olho central, um cérebro central que cruza essas informações todas para tomar decisão.
Então, cada olho menor estaria monitorando um ativo que me interessasse, né? E eu poderia configurar aí N ativos, certo? E cada ativo monitorado me permitiria coletar indicadores, né? Informações daquele ativo, volume, preço, velas, não importa. Eu iria monitorar dados sobre os ativos e isso iria carregando a memória do meu robô, certo? Então, a arquitetura ela nasceu dessa ideia, né? E aí vocês vão entender muito porque das decisões depois, né, vieram desdobrando dessa ideia central. Isso é interessante, quando vocês estão desenhando uma arquitetura, vocês entenderem qual é a ideia. O que eu espero dessa arquitetura? O que eu espero, seja do meu robô, de qualquer outro sistema que você vier a fazer. E a partir disso você constrói, e não o contrário. Eu vejo muita gente às vezes pegando uma arquitetura pronta do mercado e aí tentando encaixar o software que quer construir nessa arquitetura. Quando deveria ser o contrário, você entender o que é o software que você quer construir e aí trazer elementos arquiteturais que vão entregar o que você deseja. Tá? Foi exatamente o que eu fiz aqui. Então eu queria muitos olhos alimentando uma memória central, certo? Então, por exemplo, dados do ticker, dados de RSI, dados da carteira. E aí, conforme vão chegando esses dados, eu tenho um outro lado do meu cérebro, notem que pisca lados diferentes, né? Um lado eu vou guardando dados, no outro lado do meu cérebro eu testaria esses dados frente a condições. Então, beleza, eu estou recebendo RSI. O RSI passou de 70? Estou inventando aqui uma lógica. Né? RSI é um indicador técnico para quem não está acostumado com o termo. Estou recebendo RSI. O RSI passou de 70? Se ele não passou de 70, eu sigo aguardando. Então, um lado do cérebro vai recebendo ali, o lado da memória vai recebendo os dados, e o outro lado, de vez em quando, dá uma testada. Né? Já passou dos 70? Já passou de 70? Se essa é a condição, né? Quando passar de 70, né, quando entrar no meu if, vamos chamar assim, aí o cérebro, né, entra em ação e executa a operação, seja ela uma operação de compra, seja ela uma operação de venda. Esse foi o racional por trás da construção da arquitetura do Beholder 2. Ter esses múltiplos olhos alimentando uma memória que, né, disparasse testes no cérebro e aí, quando o teste for positivo, realizasse a operação para mim. Tudo isso de maneira que eu não precisasse ficar reprogramando o robô o tempo todo, conforme mudava as estratégias novas eu quisesse testar, ou surgissem moedas novas no mercado. Que eu pudesse ir modelando isso com o passar do tempo, certo? E aí aqui eu trago um dos primeiros diagramas, né, que eu construí, uma visão bem simplificada, para entender um pouco dos fluxos, né, alguns dos fluxos. Então eu tenho um usuário. Este usuário, aqui já mostra também alguns elementos da stack, mas nós vamos entrar em mais detalhes da stack logo na sequência. Este usuário utiliza do robô através de um front-end web. Tá? Na verdade, existem dois front-ends, um web e um mobile, mas a gente pode falar da versão mobile em outro momento. Mas utiliza um front-end web. Então não é uma telinha de terminal. Eu realmente queria ter uma interface para eu poder gerenciar, poder modelar, mudar a estratégia, ver relatório, etc. Então tem uma interface gráfica que se comunica com um back-end web. Tá? Então aqui a gente já viu alguns elementos, estamos falando de React no front, estamos falando de Node no back, certo? E essa comunicação, como ela é através da internet, tem alguns mecanismos de segurança que a gente utiliza, como tokens de autenticação, HTTPS, entre outras coisas que eu vou falar mais também na sequência. Mas tem essa interação bem comum de aplicação web. Tá? Front-end se comunicando com o back-end. O robô, né, ele não depende do front, né, ele depende do back estar up, né, do back estar rodando. Então, o back-end, ele tem duas principais funções. Uma é receber os comandos do front-end para fazer as configurações no robô. E duas é manter o robô funcionando, que é um módulo JavaScript que eu escrevi, que fica acoplado no back-end. Então, conforme as ações que o usuário fizer pelo front, o back-end vai enviar comandos para o robô. Uma vez esses comandos chegando no robô, o robô ele fica lá configurado, né? E aí ele roda autônomo. Desde que o back-end continue up, o robô vai ficar funcionando. E o que é o funcionamento do robô? Né?
A Binance, que é a corretora que eu trabalho, mas vocês conseguiriam tranquilamente aproveitar essa arquitetura para outras corretoras, né? A gente faz uma conexão em tempo real com ela, e aí ela alimenta o robô com os dados. Lembra lá que eu mencionei dos olhos do robô? Então tem vários olhos olhando para ativos diferentes na Binance. A Binance nos manda em tempo real os dados sobre esses ativos. Alguns é em tempo real, alguns é de segundo a segundo, alguns é a cada 2 segundos, varia conforme a informação. E isso vai alimentando a cabeça do robô. E aí, conforme as configurações e estratégias que foram colocadas lá, né, ele dispara também comandos para a Binance para realizar compras ou realizar vendas. Tá? Não apenas isso, conforme as ações que o robô faz, também ele devolve para o back-end informações que devam ser exibidas no front-end. Né? Então imagina que ele quer enviar uma notificação também para o usuário, o robô também envia notificações para o usuário. E para que os dados de configurações, os dados de ordens executadas, extração de relatórios, etc., seja possível, tem um banco de dados também aí no meio do caminho, que é usado tanto pelo back-end quanto pelo robô, né, pelo módulo do robô, para conseguir fazer esse armazenamento, essa persistência. Tá? Então, aquele fluxo que eu mostrei antes, né, de chega os dados, guarda os dados, testa condições, compra e vende, acontece tudo nesse módulo do robô, que fica acoplado aí no back-end. Certo? Então, essa é uma visão aí, claro, bem alto nível, só para mostrar alguns fluxos, mas ela já mostra um pouco, né, da arquitetura e de algumas decisões. Notem que tem bastante uso de WebSockets, né, era uma coisa que eu queria fazer, que fosse um sistema bem reativo, né, então que as coisas acontecessem de maneira bilateral, tanto do usuário para com o sistema, como do sistema para com o usuário. Né, e tanto não apenas mandando comandos para a corretora, como recebendo informações da corretora em tempo real também. Então se utiliza aí bastante WebSockets, e isso fica mais evidente quando a gente olha esse segundo diagrama aqui. O que tem nesse segundo diagrama? Esse segundo diagrama, ele é um recorte focado na parte de comunicação assíncrona. A gente tem 2 recortes possíveis no sistema, um síncrono e um assíncrono. Né? Então, um que é realmente só interações pergunta e resposta, e esse aqui que é interações assíncronas, tanto do usuário para o servidor, quanto do servidor para o usuário a qualquer momento. Então, o que eu tenho nesse recorte? Na esquerda, eu tenho a corretora, né, no caso aqui ilustrada pela Binance, que está plugada num módulo da arquitetura chamado Exchange Monitor, né, o monitor da corretora, certo? Esse módulo aqui da arquitetura, ele é responsável por receber as informações da corretora. Então a gente pluga ele na corretora, e por ser WebSockets, a corretora também está plugada nele, então tanto faz, eu posso mandar comandos para a corretora quanto ela manda comandos para mim, e aí ela vai me alimentando, certo? E aí, conforme vão chegando as informações nesse Exchange Monitor, ele atua, eu gosto de fazer uma analogia com o futebol, que ele atua como se fosse um volante, né? O volante ele faz aquela conexão da zaga com o meio de campo, ou com o ataque algumas vezes, né? Ele fica ali próximo do meio de campo, um zagueiro um pouco mais avançado, né? E faz essa conexão. Então o Exchange Monitor ele faz muito esse papel. Né? Ele recebe a bola e vê para quem que ele tem que passar. Geralmente, o que ele vai receber são dados da corretora. E aí esses dados da corretora, ele manda para o módulo do Beholder, né? Que é o módulo ali que tem a memória, que tem o cérebro, que faz todo aquele processamento que eu expliquei para vocês ali, né? De receber os dados, fazer os testes e o processamento. Mas também, eventualmente, o Exchange Monitor recebe dados que são para o usuário, que não são dados para o Beholder. Então, uma notificação de que uma ordem foi executada, uma notificação de que a carteira do usuário foi atualizada. Então, essas notificações, aí ele passa para um servidor de WebSocket, né, que distribui para os front-ends conectados. Eu falo front-ends, aqui no exemplo tem apenas um front-end React conectado, mas, como eu mencionei antes, existe também um aplicativo móvel que eu desenvolvi para poder monitorar o meu robô pelo telefone, né? E também podem ter outros front-ends conectados também, conforme a necessidade. Então ele faz esse passe, né? Recebe a bola e passa. Quando é coisa para o usuário, ele passa para o WebSocket Server distribuir. Quando é coisa para o Beholder, ele passa para o módulo do Beholder armazenar na memória, processar
e se o processamento, né, atender alguma condição pré-configurada pelo usuário, dispara um comando aí para a Binance para realizar uma compra ou uma venda. Tá bom? Então esse é um recorte para vocês entenderem como que funciona a questão de arquitetura assíncrona do robô. Claro que no alto nível, né, a gente não vai entrar em detalhes específicos de código, porque só um módulo como Exchange Monitor aí tem centenas de linhas de código, né, ficaria a live inteira só falando dele. Né? Mas em linhas gerais, para vocês entenderem, do ponto de vista arquitetural, que é o mais importante aqui, que é o foco, tá? É um módulo que se conecta na corretora, né, conforme o interesse do usuário também. Né? Algumas coisas eu quero receber globalmente, outras coisas eu quero receber específicas. Então, por exemplo, ticker. Né? Ticker dá as informações gerais de um ativo. Eu quero receber de todos os ativos. Agora, velas é só dos ativos que me interessam calcular indicadores técnicos, por exemplo. Né? Então, isso tudo são coisas que são configuradas no Exchange Monitor. E aí, conforme essas configurações, eu recebo, processo, transformo os dados e jogo para um lado ou jogo para o outro. Beleza? Show. Agora falando um pouco da stack. Depois tem um outro recorte de arquitetura, que é a arquitetura síncrona, que eu quero falar também. Mas eu já queria entrar em alguns detalhes de stack para tornar o entendimento um pouco mais tátil. Tá, Luiz? Eu entendi a ideia do que tu está trazendo, mas como é que tu construiu? Né? Com o que tu construiu? E aí a ideia, novamente, não é... No português popular, né, não é cagar a regra, né, de quais são as tecnologias absolutas, mas sim compartilhar as tecnologias que eu utilizei para essa versão 3 aí da arquitetura e que, até o momento, zero arrependimento com elas. Tá? Realmente a coisa está indo muito bem. Essa versão, a versão 2, ela rodou por 3 anos com praticamente essa stack aqui também. Algumas coisas mudaram e, é claro, mudou muito a versão dos últimos 3 anos, né? Então a versão 3 da arquitetura tiveram algumas adições, muitas atualizações e realmente algumas mudanças conforme a necessidade. Então eu já tenho aqui a escolha dessa stack, e eu vou explicar um por um esses itens. Já tem, então, boa parte desses elementos mais de 3 anos, cerca de 4 anos em uso, e mais especificamente na arquitetura V3 já tem aí 2 meses em uso essa stack exatamente tal qual está aqui. Beleza? Então, alguns elementos tenho certeza que vocês já conhecem, né? Bate o olho e já sabe do que se trata. Principalmente o pessoal que me acompanha aqui no canal há mais tempo, porque absolutamente esses itens aqui, em maior ou menor grau, eles já foram abordados aqui no meu canal, ou no meu blog, ou em ambos. Mas, Luísa, não conheço todos esses símbolos aí. Calma que a gente vai entrar um por um. O primeiro elemento ali da arquitetura, que eu mostrei lá nos slides atrás, era o front-end. Tá? E aí vale um disclaimer bem importante, quem me acompanha há mais tempo sabe disso e eu nunca escondi. Eu não sou um profissional de front-end. Eu sou um profissional full stack, quer dizer que eu programo em qualquer camada, mas como todo profissional full stack, eu sou generalista em todas as camadas e especialista em uma. E essa uma camada é back-end, tá bem longe de ser o front, minha especialidade. Então as minhas decisões de front certamente não são as melhores do mundo, mas são decisões boas o bastante para a construção de aplicações web profissionais, certo? Mas certamente um profissional realmente de front-end consegue construir coisas infinitamente melhores que as minhas. Dito isso, sempre que eu citar alguma coisa de front, vocês entendam como experiência do Luiz, não entendam como recomendação suprema no assunto front-end, beleza? Show. Então, eu optei já há muitos anos, desde 2020 ou 2019, acho, ou 2020, que a biblioteca de front-end que eu iria utilizar seria React.js. Tá? Já tem uns bons anos que se você vai trabalhar com front-end moderno, você tem 3 opções no mercado. Tá? Tem mais opções? Tem, mas 3 principais, que é React.js, Angular ou Vue.js, certo? E desde 2019 para 2020 até hoje, React.js é a biblioteca mais popular para front-end moderno. Não estou dizendo que é a melhor, é a mais popular. Quando a gente fala popularidade, a gente está falando de pesquisas, a gente está falando de GitHub, a gente está falando de Stack Overflow e etc. Certo? Isso para mim é muito importante porque eu não sou um profissional focado em front-end, então eu dependo muito de comunidade, eu dependo muito de tutoriais, eu dependo muito de que a coisa tenha uma garantia de que ela vai seguir evoluindo, porque eu não quero ter que ficar reaprendendo lib de front-end, certo?
Eu só quero fazer. Então eu optei já há muitos anos por utilizar React, e aqui não seria diferente nesse projeto. Tá? O React ele permite que eu crie front-ends modernos, profissionais e principalmente reativos. Ou seja, que não seja aquele front-end estático, que as coisas aconteçam ali no front-end em tempo real, tanto quando o usuário interage com o front, quanto quando o back-end quer interagir com o front. Isso é muito importante para mim. Né? Então o usuário está ali com a tela aberta e daqui a pouco alguma coisa muda na tela sozinha, sem interação dele. Eu queria esse tipo de comportamento, porque eu queria justamente que o robô pudesse conversar com o usuário, né, mandar notificações para ele, sem depender de interações do usuário. E o React ele me entrega isso muito bem. Né? Ele trabalha com o que a gente chama de SPA, que é Single Page Application, ou aplicação de página única, né, de página simples, que é basicamente você tem uma página e ela vai se mudando, vai reagindo ao que acontece, certo? E outro ponto que eu gosto bastante no React é que eu consigo utilizar um conhecimento que eu aprendi lá em 2006, que é HTML, CSS e JavaScript, né? Que são 3 linguagens aí que mandam no mundo do front-end, são a base para qualquer front-end que vocês vierem a escrever, e o React me permite utilizar esses conhecimentos que eu carrego já aí há 19 anos, na data que eu estou gravando essa lição, e eu gosto bastante disso. Tá? Então você consegue utilizar JavaScript para a construção de todo o front-end com ele, mais o HTML e o CSS. E um outro ponto bacana de trabalhar com React é que o React, quando você builda ele, você terminou de programar, você quer subir ele para produção, você builda ele, ele gera HTML, CSS e JavaScript puro. Ele gera um site estático, tradicional, que você consegue fazer deploy em qualquer lugar e muitas vezes de graça. Tá? O meu front-end React, na verdade, todos os projetos que eu uso React estão hospedados de graça na DigitalOcean, mas tenho também outros provedores que permitem hospedar de graça, mas a DigitalOcean é um deles. Tá? Você não paga para hospedar o seu front-end web se você trabalhar com alguma tecnologia como o React. No entanto, o React ele é uma biblioteca. E como toda biblioteca, tem N maneiras de utilizar ele. E aí, geralmente, com o React, a gente utiliza algum framework ou algum toolkit que facilite a nossa vida. Porque trabalhar com biblioteca pura é pouco produtivo. Né? Você tem que ficar criando muita coisa na mão, e se você pega um framework ou um toolkit, você já ganha bastante em produtividade. E eu utilizava, até a versão 2 da arquitetura, eu utilizava o Create React App, o famoso CRA. Ele me ajudava muito na construção do projeto, simplificava muito o meu fluxo de trabalho de front-end. Só que ele foi descontinuado. Então, na versão 3 da arquitetura, eu troquei o CRA pelo Vite. Tá? O Vite é esse segundo elemento que está aqui. E o objetivo do Vite é ser muito leve, é ser não opinativo, então ele não fica se metendo muito aí no seu projeto, ele dá realmente só a estrutura mínima, né? E é ser um toolkit para React, né? Ser um facilitador, um kit de ferramentas para você rapidamente criar o seu projeto React, né? Construir ele e subir ele. Por causa dessas características, o Vite se tornou hoje um dos principais substitutos para o CRA, né? Que é o Create React App, que foi descontinuado, certo? Então, eu cheguei a testar. Já tem algum tempo que eu trabalho também com Next.js, que é uma outra excelente opção de framework para React. E eu cheguei a cogitar utilizar Next.js na versão 3 da arquitetura. Muita gente me questionou, Luiz, você vai usar Next.js? Usa Next.js. Mas eu optei por não, tá? Por 2 principais motivos, e nenhum deles é demérito Next.js, mas são decisões que eu tive que tomar. Um motivo foi, Next.js é um canhão, tá? E o front do meu projeto de bot, ele é uma mosca. A gente não mata um canhão com uma mosca, certo? É desperdício de recurso. O Next.js ele é mais pesado, certo? Ele permite fazer muita coisa bacana, mas ele é mais pesado. E eu não precisava de algo mais pesado. Né? Como mais pesado, entendam que ele consome mais memória, ele consome mais processamento e ele não permite deploy de graça, que é uma coisa que com o Vite eu consigo manter no React.js o meu deploy gratuito. No Next.js a gente faz a renderização do lado do servidor, então ele precisa de back-end, de recursos de back-end para poder subir ele. Por isso que as
A maior parte das plataformas não permite deploy de graça. Tem até a Vercel lá, que permite alguma coisa nesse sentido, tá? Mas ainda assim, como eu falei, me limitaria mais à questão da Vercel. Ele é mais pesado do que eu queria que fosse para um front-end tão simples quanto o do Beholder. Tá? O objetivo do Beholder, o foco do Beholder não é o front-end. O front-end ele é um instrumento para facilitar a vida do usuário, mas realmente o pesado da arquitetura do Beholder está no back-end. Por isso eu queria simplificar no front. E como o Vite é muito parecido também com o CRA na forma de utilizar, de construir, etc., eu fui de Vite, aí depois de testar ele me apaixonei e recomendo para todo mundo que está começando com React hoje, comece com o Vite. Precisa fazer um projeto com um front super elaborado, né? Você precisa de altíssima performance no front-end, daí beleza, vai para o Next, que vai te atender super bem. E uma outra deficiência que eu tenho, né, não basta ser ruim em front, é design. Tá? Codificar front até não é meu maior problema. Meu maior problema é decisões de design. E aí, eu nem perco tempo tentando ficar bom em design, porque não é uma coisa que eu goste. Eu gosto de utilizar muito temas prontos, certo? E hoje no mercado, né, tem 2 bibliotecas de estilização de projeto que te entrega muito tema pronto bacana. Ou você vai para o Bootstrap, ou você vai para o Tailwind CSS. Tá? São as 2 bibliotecas de estilização hoje, principalmente para pessoas, assim como eu, que não têm boas habilidades de design. Eu já trabalho com Bootstrap há muito tempo, desde 2009, ou talvez 2008. Não tenho certeza agora, mas já é muito tempo que eu trabalho com Bootstrap. Acompanhei toda a evolução do Bootstrap. A base do Bootstrap não mudou com o passar do tempo, ele evoluiu em vários aspectos, principalmente performance, mas a base não mudou. Isso é um facilitador muito grande para alguém como eu, que não quer ficar o tempo todo aprendendo front-end, porque não é algo que eu goste, não é algo que seja o foco da minha carreira. Então eu fui sem pensar 2 vezes no Bootstrap. Eu cheguei a trabalhar alguns projetos Tailwind nos últimos anos, 2022, 2023. Eu trabalhei em pelo menos uns 3 projetos com Tailwind para ver como é que era. Particularmente eu, Luiz, não gostei do Tailwind. Tá? Eu achei ele muito verboso. Ele é mais flexível que o Bootstrap, mas ele é muito mais verboso que o Bootstrap. Tá? O que quer dizer isso? O Bootstrap, com 1, 2, 3 classes, ele estiliza um botão de uma maneira que com o Tailwind você vai botar às vezes 5, 6, 10 classes diferentes. Tá? Então eu acho realmente o Tailwind muito verboso, mas eu entendo essa decisão do Tailwind ser mais verboso, porque ele é mais customizável. O Bootstrap é aquela lib que você, depois que você aprende, você começa a olhar os sites que utilizam ela na internet e você percebe padrões, né? Ela é bem padronizada. E essa padronização, por um lado, ela te torna muito produtivo, por isso que eu gosto dela, mas por outro lado, ela não torna os projetos muito únicos. Eles ficam relativamente parecidos, mesmo você trocando de tema, certo? Então essa é a maior crítica, né, do pessoal que não gosta de Bootstrap, que os sites acabam ficando com a cara meio parecida. Tá? Eu, Luiz, não me importo. Tá? O Bootstrap é a minha lib de estilização predileta, ela é muito produtiva, ela permite um design system bem padronizado, e aí isso é bom porque te torna muito produtivo, mas não fica tão original assim a cara do seu projeto, tá? Outra coisa que eu gosto do Bootstrap é porque como ele tem um tempo longo aí de vida, tem muito tema pronto para você baixar gratuitamente na internet, e se você quiser algo mais profissional ainda, tem temas pagos que você paga ali às vezes $5, $8, $10, e você tem algo mais personalizado, algo mais poderoso aí para usar também. Tá? E o resultado, apesar das críticas de algumas pessoas, eu acho extremamente satisfatório. Aqui tem alguns exemplos de telas do meu front-end que eu construí para o projeto. Dá para ter uma ideia de como é que eles ficam. Não é nada do outro mundo. Luiz, é um menu lateral, algumas listagens, alguns formulários, algumas tabelas. É isso. Né? Agora, o que eu preciso mais do que isso? Eu, particularmente, não preciso de mais nada, mas talvez alguns de vocês entendam, não, mas eu preciso de alguma coisa que é mais rica nesse sentido, mais rica naquele sentido, Tailwind me entrega mais e tal. Tudo bem. Eu queria isso aqui, eu queria poder construir boas telas de listagem, boas telas de cadastro, alguns dashboards, alguns relatórios, e tudo isso o Bootstrap me entrega muito bem. Junto do Bootstrap, esse tema que vocês estão vendo, essa escolha de cores, fontes, etc.,
ela é de um tema chamado Volt, que é um tema gratuito da empresa Themisberg, certo? Mas tem várias empresas que entregam temas de Bootstrap gratuitos. Tem a Creative Team, que entrega bastante, a Themis Forest, a Rap Bootstrap, a Envato, se não me engano, entrega bastante tema Bootstrap gratuito também. Esse aqui é da empresa Themisberg e o nome do tema é Volt. Ele tem uma versão gratuita, que é a que eu estou utilizando, e ele tem também uma versão paga, que tem mais projetos e mais páginas de exemplo para você utilizar. Tá? Mas eu realmente nunca senti necessidade de utilizar a versão paga, porque são poucas telas que tem no sistema, podem ver pelos itens do menu, né? São 2, 4, 5 itens, mais um logout. Então realmente não tem muita invenção aqui. É mais o CRUD, né? Telas para fazer CRUDs. E algumas telas, claro, tem algumas coisinhas mais elaboradas, né? Tem abas, tem alguns componentes mais espertinhos, mas é algo realmente mais pontual. E construindo tudo isso com React, você consegue garantir que tudo seja reativo, né? Então você consegue ter uma experiência fluida, você consegue ter notificações, dados mudando em tempo real e esse tipo de coisa sem grande esforço. Então, se você está buscando construir um projeto com uma aparência razoável como essa aqui, essa stack que eu passei vai te entregar isso. Tá? React, Vite e Bootstrap vão te entregar esse tipo de projeto aqui, tá bom? Ou coisas até mais elaboradas que isso. Se você é alguém com mais habilidade de front, você consegue ir em coisas mais legais do que isso aqui que eu fiz. Tá? Isso aqui realmente eu quis jogar seguro, sem muita invencionice, porque não era o meu foco construir o melhor front-end do mundo. Né? Eu tenho alguns alunos que estão construindo plataformas de bots, eu até falo para eles, caras, dê uma estudada a mais e faça alguma coisa até mais legal, né? Que seja mais intuitiva para o usuário, porque eu, Luiz, não sou o cara da usabilidade, né, de construir sistemas fáceis para o usuário. Eu tenho cabeça muito de programador. Então eu construo um sistema que é fácil para mim, mas não necessariamente para um usuário mais leigo. Então quem está construindo plataforma para terceiros, aí vale a pena daqui a pouco investir num tema pago, né, investir em alguma coisa ali mais, com uma usabilidade melhor, né, com alguma cara mais autoral, sei lá, pode valer a pena. Beleza? Mas avançando aqui nos itens da stack. JavaScript é a minha linguagem principal desde 2016. Nessa arquitetura não seria diferente, esse projeto não seria diferente. Tá? Então, eu utilizo JavaScript porque com JavaScript eu faço front-end React, que eu mencionei para vocês. Eu faço back-end Node, que a gente vai entrar em mais detalhes na sequência. Eu faço a comunicação com o banco de dados, né, sem precisar usar SQL, tudo com JavaScript. Eu faço o aplicativo móvel também, para ter uma interface mobile, também com JavaScript, utilizando React Native. Então eu me encontrei em 2016 com uma única linguagem, né, a possibilidade de desenvolver para qualquer tipo de aplicação em qualquer camada. Né? Então isso me atraiu bastante, porque como alguém que sempre buscou ter um perfil full stack, você ser full stack com uma única linguagem de programação é uma vantagem muito grande. Porque antes eu era full stack com .NET, mas daí eu era obrigado a, no front-end, saber JavaScript também. Então eu tinha que saber C# para o back e tinha que saber JavaScript para o front. Então, quando eu mudei para o JavaScript, migrei completamente, eu pude utilizar JavaScript em todas as camadas. Isso me permitiu conseguir me aprofundar muito mais numa única stack, né, em cima de uma única linguagem, do que ficar estudando coisas diferentes. Certo? Então aqui foi uma decisão muito simples para mim. Não quer dizer que não possa ser desenvolvido em outras linguagens, certo? Também não quer dizer que em outras linguagens vá ficar necessariamente melhor. Né? Eventualmente alguém, mas porque se eu fizer com Go vai ser mais rápido. Vai, o Go é mais rápido que o JavaScript. Mas hoje não tem qualquer barreira de velocidade, não tem qualquer gargalo de velocidade em minha aplicação por ela ter sido desenvolvida em JavaScript. Tá bom? Se em algum momento no futuro eu encontrasse algum gargalo, coisa que eu não encontrei nos últimos 4 anos, né, aí sim valeria a pena daqui a pouco trocar alguma camada, alguma parte da aplicação para outra linguagem aí, uma linguagem compilada, que a gente sabe que linguagens compiladas são mais velozes do que linguagens interpretadas. E um outro ponto também que gera bastante discussão é que poderia ser feito, né, com TypeScript, certo? E talvez alguns de vocês, inclusive, prefiram fazer com TypeScript. Eu, particularmente, não tenho problema de trabalhar com JavaScript puro, certo? Na verdade, eu até gosto de trabalhar com JavaScript puro. E, por uma questão de produtividade, eu costumo trabalhar com TypeScript quando, né, tem mais pessoas trabalhando comigo no projeto.
Como esse sempre foi um projeto de cunho pessoal, né, é o meu projeto, o meu robô, eu não vendo robô, eu não alugo robô, né, não tenho intenção de ter uma equipe trabalhando, mexendo no meu robô, realmente é meu, né, eu programo com JavaScript, que é a linguagem que eu me sinto mais confortável e que eu sou mais produtivo. Né? O TypeScript ele é maravilhoso, ele é incrível, só que ele dá uma freada na tua produtividade, porque vai ficar exigindo tipagem, se você quiser usar corretamente, né? Não adianta dizer que usa TypeScript e não tipa tudo certinho. Então, se você vai fazer tudo certinho, ele dá mais trabalho. Né? As estatísticas mostram, as pesquisas, que é entre 20% e 30% a menos de velocidade de programação você utilizando TypeScript. Claro que isso se paga no longo prazo se você estiver trabalhando em equipe, se você tiver que fazer passagem de conhecimento, né, se outra pessoa tiver que usar a sua base de código. Entendo tudo isso. Não é o meu cenário, então no meu caso eu não tenho problema nenhum de utilizar o JavaScript puro, tá bom? Mas também se precisasse usar o TypeScript, também não geraria nenhuma diferença de funcionamento ou de performance, algo assim. Realmente a diferença é tempo de desenvolvimento. Beleza? Porque o TypeScript ele é uma ferramenta de desenvolvimento, né? Em produção você builda, vira JavaScript no final das contas. Outro ponto importante da stack, né? Eu precisava de um mecanismo de autenticação segura, né, entre o front e o back. Eu optei por utilizar JSON Web Token. Né? Em outros projetos no passado eu trabalhei com Session, né? HTTP Session. Aqui eu não queria, tá? Session, ela... No meu projeto até não seria um problema, porque eu sou o único usuário, mas a Session ela costuma consumir muito recurso do servidor. E o JSON Web Token, por ele ser stateless, né, ele não guarda estado, né, realmente as informações ficam dentro do token, eles trafegam para lá e para cá, eu tenho um menor overhead, não tenho sobrecarga, não tenho consumo de recursos no servidor para ficar guardando informações de sessão, certo? Então eu acabei optando aí por uma autenticação stateless baseada em JSON Web Token. E como o uso do front-end ele é pontual, você, num bot cripto, você não fica o dia inteiro com o bot aberto ali. Você entra, configura o que você quer no bot, deixa o bot trabalhar. E aí você configura ele para ele te avisar quando ele fizer alguma coisa. Aí ele te avisa de N formas. Né? Te avisa ali via e-mail, via Telegram. Vou citar aqui as formas que eu uso. Mas você não precisa estar com o front aberto o dia inteiro. Então eu optei por uma questão de simplificar e também reduzir possíveis brechas para hackers, né? Eu optei por não trabalhar com refresh token no meu projeto, tá? Porque eu não preciso que o usuário fique um tempo de login grande, né? Você coloca ali um token de 20, 30 minutos, é o suficiente para o usuário fazer o que ele queria fazer, fechou a aplicação, vida que segue. Ele não precisa ficar o tempo todo com a aplicação aberta funcionando. Então eu não implementei refresh token, mas é possível, né, que você implemente refresh token caso você queira, principalmente para quem está desenvolvendo plataformas de robôs, você dê uma experiência para o seu usuário contínua de uso, se isso fizer sentido para a sua aplicação. Outro ponto importante, eu optei por utilizar JSON Web Token tanto no back-end HTTP quanto no WebSocket Server. Então, na comunicação de WebSocket, eu implementei segurança nela via JSON Web Token também, que é uma coisa que muita gente não sabe. Luiz, como é que eu implemento segurança em WebSockets? Você pode utilizar JSON Web Token, funciona super bem. Eu implementei ela com JSON Web Token, em ambos os casos utilizando o pacote JSON Web Token, tá? O pacote de mesmo nome, certo? Esse é o pacote número 1 para trabalhar com JWT. E já que eu falei de WebSockets, era algo que eu queria utilizar muito no projeto, Eu adoro trabalhar com WebSockets, tá? WebSockets é uma tecnologia incrível. Tem várias aulas aqui no canal, inclusive, ensinando a trabalhar com WebSockets. Basicamente se você quer comunicação em tempo real, bilateral, entre o seu front e o seu back, né, ou entre aplicações diferentes, enfim, estude o WebSocket. Tá? A experiência que você entrega, o nível de funcionalidade que você entrega é muito maior do que trabalhando meramente com HTTP. Você consegue entregar experiências, né, muito mais fluidas para o teu usuário e, obviamente, no caso de um robô de criptomoedas, você precisa trabalhar com WebSockets para você conseguir ter a informação o mais rápido possível e, com isso, tomar boas decisões e aí realizar as melhores compras e as melhores vendas. Tá? Então, nesse projeto, eu utilizo WebSockets tanto do back-end com front-end,
quanto do back-end com a corretora, né, do módulo de robô do back-end com a corretora, certo? E aí as duas dicas de pacotes para vocês utilizarem são, no back-end eu utilizo o pacote WS, tá? Que é um pacote bem leve, com excelente performance, que entrega tudo que vocês precisam. E no front-end eu gosto de utilizar o componente React Use WebSocket. Tá? Ele é um componente de WebSocket para front-end, também muito prático de utilizar. Muito bom para você criar componentes lá no React, né? Um componente para React, tá? Para você criar componentes no React que respondem a avisos ou da corretora ou avisos do back-end em tempo real. Fica muito bom mesmo, tá? Fica a dica desses dois pacotes aí para vocês. Eu utilizo eles há muitos anos, são excelentes. Agora entrando em back-end, tá? Em back-end, eu optei aqui por utilizar o Node.js por dois principais motivos. Tá? Primeiro motivo, o Node.js foi criado para fazer o que eu queria fazer, que é um robô, um bot, né, uma automação, que respondesse de maneira assíncrona a estímulos externos. Este foi o objetivo que originou o Node em 2009. O Node surgiu em 2009, oriundo deste objetivo, criar uma tecnologia async first, né, assíncrona em primeiro lugar, que receberia estímulos e processaria esses estímulos, devolvendo uma resposta quando tivesse uma resposta a ser devolvida. Até a criação do Node, todas as tecnologias elas eram síncronas por padrão. O que isso quer dizer? Que se mandava uma pergunta para o back-end, uma request, e ficava com aquela request presa até receber uma resposta. E isso onerava demais os servidores. O Node foi a primeira resposta a isso, focada nisso, na verdade, já existiam outras alternativas mais complexas, mas focada nisso, que é você manda requests, né? Ele processa de maneira assíncrona e te devolve quando ele tem uma resposta. E aí eu consigo liberar aquele processamento, eu uso menos memória, eu uso menos processamento do servidor e tenho, consequentemente, uma performance melhor. Então o principal motivo era que o Node casava estupidamente bem com essa ideia de robô recebendo estímulos, processando e realizando operações de maneira assíncrona. Tá? E o segundo motivo é que eu já mexia com Node também, já tinha bastante experiência com Node quando eu fiz esse projeto a primeira vez. Tá? Eu mexo com Node desde 2016, né? Minha primeira versão do projeto foi 2017, depois a segunda versão do projeto saiu ali por 2020, se eu não estou enganado. 20? Acho que foi 20, ou 21, não lembro agora. Faz uns bons anos já. E o Node atende super bem, com o passar do tempo aí só demonstrou como foi uma excelente opção, uma excelente escolha para o back-end. Como eu mencionei, tem hoje, em 2025, tem soluções mais performáticas no mercado. Tá? Se você pegar Go ou Rust, eles são mais rápidos que o Node. Mas tanto o Go quanto o Rust são bem mais complexos de programar do que Node.js. Tá? Então acaba que o ganho de performance deles acaba cobrando um preço de produtividade e também, claro, de estudos, porque tecnologias mais complexas exigem mais cuidado para serem implementadas, certo? Mas são também tecnologias fenomenais, né? São outras opções para você fazer back-ends parecidos com esse que eu estou citando aqui, certo? Pontos favoráveis, né? Pontos a favor do Node, é um dos runtimes mais populares do mundo, né? Então, você vai encontrar em pesquisas como Stack Overflow, GitHub, etc., boa parte dos repositórios, bases de conhecimento, cursos, etc. do mundo utilizam Node.js. Então você encontra muito material. Para quem trabalha com desenvolvimento também utilizando bastante IA como apoio, pelo Node ter essa base de conhecimento muito grande produzida ao longo dos anos, você consegue também ser muito mais assertivo com as IAs, né, em projetos utilizando tecnologias populares, porque aí elas foram treinadas com mais conhecimento sobre elas. Então é bem diferente você utilizar uma IA para programar em Rust, né, que é uma tecnologia mais recente, menos utilizada, do que você trabalhar com Node.js, por exemplo, né, que você vai ter muito mais conhecimento dentro das IAs, você vai ter resultados mais assertivos, certo? Só que o Node ele é um runtime, né, ele não te entrega nada pronto. Aí você precisa utilizar algum framework em cima do Node para construir o seu back-end, ou o que quer que você queira construir com o Node. Tá? Eu queria construir um back-end, então eu precisava de um Web Framework.
Hoje no mercado de back-end com Node.js, tem dois principais web frameworks. Tá? Eu sei trabalhar com os dois, que é o Express.js e o Nest.js. A decisão entre os dois vai muito de coisas que você valoriza mais. Eu não considero que um seja melhor do que o outro, tá? Eu considero que depende do que você valoriza mais, do que você está buscando, um vai te atender mais que o outro. Por exemplo, você está buscando mais produtividade. Eu quero mais coisas prontas. Nest.js tem mais coisas prontas. Não, Luiz, eu estou buscando mais performance. Express.js tem mais performance. Não, eu estou buscando algo que seja mais extensível, né? Menos opinativo, que me restrinja menos. O Express, ele é mais extensível. Ele não é opinativo, ele te restringe menos, certo? Inclusive o Nest.js, que tem vídeos aqui no canal, artigos no blog, para quem quiser utilizar o Nest, ele usa o Express.js dentro dele. Ele é construído em cima do Express.js. Por isso, inclusive, que ele é mais pesado e tudo mais. Tá? Então, são dois frameworks excelentes. Né? O Nest.js ele te obriga a utilizar TypeScript também. Então, se você vai para uma linha de TypeScript first, pode ser interessante mais o Nest do que o Express. Né? Mas como eu queria algo realmente mais leve, mais performático, eu gosto de frameworks menos opinativos, né? Que me dão mais liberdade de tomar as minhas decisões do back-end. Eu fui para o Express. Tá? Mas também é uma excelente opção quem prefere aí o Nest, tá bom? E para a parte de banco de dados, né, no mercado você tem 3 escolhas do ponto de vista de arquitetura quando você vai trabalhar com banco de dados na web. Ou você vai para driver nativo, que é o jeito mais flexível e mais trabalhoso, menos produtivo. Ou você vai para query builder, que é um pouco mais produtivo, um pouco menos performático, ou você vai para ORM, que é o mais produtivo de todos, certo? E também com a menor performance dos 3 tipos de escolhas que você tem em relação a banco, certo? Eu optei por ORM, por quê? Porque eu queria muita produtividade, certo? A performance ser menor não me prejudicava em nada, porque um robô de criptomoedas, ele trabalha em cima de dados efêmeros. O que são dados efêmeros, voláteis? São dados que chegam, eu analiso e descarto praticamente. Eu não salvo eles no banco. Um robô de criptomoedas, ele não fica o tempo todo lendo ou escrevendo no banco. Ele faz essas coisas em memória, porque tem que ser rápido. E é volátil, eu posso jogar fora. Né? Se eu recebi os dados, processei, e eu não vou fazer uma compra ou uma venda com eles, eu posso descartar eles e espero quando eles vierem atualizados de novo. Porque eles vêm atualizados o tempo todo, segundo a segundo, às vezes mais rápido do que um segundo. Então eu não preciso de altíssima performance no banco de dados quando o assunto é bot cripto. Quando eu vou no banco de dados, eu vou lá, salvo uma informação, uma configuração, uma coisa assim, e acabou. Mas a operação mesmo do bot cripto é sempre em memória, certo? Então eu queria ser muito produtivo, aí eu optei por trabalhar com ORM. Tá? E quando você trabalha com ORMs em JavaScript, atualmente, em 2025, você tem 3 opções principais. Tá? Você tem o Prisma ORM, você tem o Type ORM e você tem o Sequelize. Tá? O Prisma ORM é o que eu não gosto muito dele, sendo bem sincero. Tá? Eu não curto muito o Prisma ORM, não tanto por culpa dele, né? Mas porque ele é mais declarativo. Particularmente, eu não curto muito programação mais declarativa, tá? Mas eu entendo algumas razões pelo qual ele é mais declarativo, né? Você escreve o esquema do banco de dados numa linguagem própria do Prisma, né? Que é mais declarativa. E eu particularmente não gosto muito disso. Por isso eu não uso tanto ele. Já trabalhei em projetos com Prisma, pelo menos uns 2 projetos, mas acabei não optando por ele aqui. Outra opção é o TypeORM. O TypeORM é muito utilizado por quem trabalha com TypeScript, certo? É bastante utilizado. E tem o Sequelize, que se não me engano é o mais antigo dos 3, tá no top 3 ali de popularidade.
ele bate ali pau e pau com o TypeORM em popularidade e os dois perdem para o Prisma. O Prisma é atualmente o mais popular por ter mais uma sintaxe mais moderna e tudo mais. Tá? Mas não estava muito preocupado com isso. Eu já tinha trabalhado com Sequelize em outros projetos no passado, então eu tenho bastante experiência com Sequelize. E o Sequelize ele me entrega as principais ferramentas que eu adoro no RM. Tá? Ele permite eu fazer migrations, que é você ter o controle do versionamento do banco de dados ao longo da evolução do banco. Então isso é muito importante no desenvolvimento, mas principalmente no deploy depois, você garantir que você vai ter a mesma base que você tem local, você tem produção também. Ele tem também as seeders, que permitem que eu pré-popule meu banco de dados através de scripts, né? Então isso é muito útil em alguns cenários, certo? Ele tem também, tem suporte, para quem gosta de TypeScript, tem suporte TypeScript também. E ele tem suporte aos principais bancos SQL do mercado. Então isso permite que, no meu caso, eu gosto de trabalhar bastante com MySQL. Mas às vezes, né, algum projeto tem que colocar numa infra que não tem MySQL, mas tem um Postgres, por exemplo. Ou tem um SQL Server, e você consegue, mudando só 2 configurações, trocar de um banco para outro facilmente aí com Sequelize, certo? Então eu gosto aí bastante dele. O único cenário em que eu prefiro usar Prisma é se eu preciso de ORM para MongoDB, por exemplo. Aí o Prisma me entrega funcionalidades para MongoDB, coisa que o Sequelize não me entrega. Mas para trabalhar com banco SQL, eu gosto bastante aí do modelo do Sequelize. Seria a minha recomendação aqui nesse sentido, tá bom? TypeORM não tenho muito a declarar, tá? Eu não trabalhei em nenhum projeto com TypeORM. Prisma já. Não gosto tanto, mas eventualmente eu uso por algum motivo mais pontual, como MongoDB ou alguma coisa assim. E agora, antes de eu entrar em mais detalhes de banco, aqui eu trago um outro recorte de arquitetura, um outro diagrama, que é da arquitetura síncrona. Basicamente, a interação entre front e back. Então, o que a gente tem? Abrindo um parênteses, né, em arquitetura de software, quando a gente tem separação física, a gente chama de tier. Né? E quando a gente tem separação lógica, a gente chama de layer. Então aqui eu tenho 3 tiers. Né? Então eu tenho uma separação física da base de dados, do web server e do web browser. São 3 aplicações completamente separadas em servidores separados. Tá? Essa foi uma opção minha. Separação física completa das 3 principais camadas da aplicação. Agora, layers, aí são as subdivisões lógicas, né, dentro da mesma aplicação, como é que eu organizo ela logicamente. E aqui eu optei por simplicidade no front-end, porque eu não sou um profissional focado em front, e no web server eu me permiti uma arquitetura mais intermediária. Tá? Não é uma arquitetura avançada, né, não é uma clean architecture, não é uma arquitetura hexagonal, ports and adapters, coisa do tipo. É algo mais próximo de um MVC, né? Para quem conhece MVC, algo mais próximo ali de um MVC, com um repository pattern, com algumas coisinhas aqui e ali de outros design patterns, mas é algo que eu te chamaria de intermediário, certo? Como é que funciona o fluxo? Lá no front-end, tá? O front-end ele tem 2 layers. A layer de visão, que são as páginas e componentes, e a layer de services, que são as chamadas a recursos externos. Então eu tenho essas 2 separações. Então eu tenho, por exemplo, uma página que é a página de login. E aí a página de login, para poder ter uma funcionalidade de login, ela chama um service, que é o auth service, que é um serviço de autenticação. Aí o auth service se comunica com o meu back-end. Então basicamente é assim que é dividido, né? O que é interface é view e o que é lógica de chamar serviços externos é service. Então o usuário ele interage com uma view, que acaba disparando um service, por exemplo, de login, o usuário clica lá no botão de login, dispara um service de autenticação, e isso envia uma requisição para o meu web server. Chegando no web server, aí entra a arquitetura do back-end. Primeiro passo, a requisição, como é um back-end com vários atores, a requisição ela precisa ser roteada. Então eu tenho uma primeira camada, que é a camada de roteamento, de router. Então a camada de roteamento, de acordo com o endpoint que foi chamado, com o endereço, ela vai delegar para um controlador ou para outro. Então o router é só realmente passar a bola. Recebeu, passou. Recebeu, passou. É isso. Tá? Não tem nenhum tipo de processamento, vamos dizer assim, de negócio, regra de negócio. Né? Ele recebe a requisição,
Entre a passagem do router para o controller, tem alguns middlewares do Express, como de segurança, para ver se está autenticado, autorização, esse tipo de coisa, tá? Mas via de regra, é realmente só passar a bola. Aí chega num controller apropriado, né? Ó, a requisição que chegou é de autenticação, então vamos mandar para o controller de autenticação. Aí chegando no controller de autenticação, a gente faz as validações, a gente faz os processamentos, as transformações. E se precisar de dados, a gente faz as consultas ou os salvamentos. Essa manipulação de dados, ela é feita através de um pattern chamado repository. Tá? É um design pattern bem popular para quem trabalha com RM, onde para cada domínio da minha aplicação, aqui no meu caso meus domínios foram separados por entidades, então para cada entidade da minha aplicação eu tenho um repository. Então o que é isso? Automações, por exemplo. Eu tenho um repositório de automações. Então, qualquer coisa que eu precisar ler, salvar, editar, excluir, tirar relatório de automação, quem cuida disso é o repository de automação. O Automations Repository. Agora não, eu preciso salvar uma ordem, um trade realizado. Aí eu tenho um repositório de trades, de ordens, certo? Então, o controller, quando ele precisa de dados ou quer salvar dados, ele fala com o repositório apropriado. Por isso, reparem que é um fluxo, né? E o repository, ele tem ali a lógica de negócio e ele utiliza um modelo de dados, um model. O model nada mais é do que um espelho de uma tabela. Então, se no banco eu tenho uma tabela automações, eu vou ter um model de automações. O model ele não tem inteligência, ele é só um espelho da tabela no JavaScript, para não precisar lidar com o SQL, né, não precisar me conectar diretamente no banco e tudo mais, eu uso o model. Né, então eu pego o model, alimento ele e mando salvar ele no banco, por exemplo. Aí ele não preciso lidar com SQL, cuidar de conexão, esse tipo de coisa. E aí quem faz a manipulação dos models são os repositórios. Então este é o fluxo do usuário. Então o usuário clicou em login, lá na view. Isso chama o service de autenticação. Service de autenticação dispara uma requisição HTTP para o back-end. Chegando no back-end, cai num roteador. O roteador vai ver, opa, isso é autenticação, vou mandar para o controller de autenticação. O controller de autenticação vai receber a requisição, vai pegar os cabeçalhos, vai validar o cabeçalho, aí ele vai ver, opa, é login. Login eu preciso bater usuário e senha com o banco de dados. Então ele vai pegar o repository de usuário. O repositório de usuário vai ver, beleza, eu preciso consultar na tabela de usuário, então eu vou pegar aqui o modelo de usuário, vou fazer uma consulta, vou preencher este modelo com os dados do usuário e vou mandar para o controller. Então só o model que vai lá na base de dados. Daí começa a voltar. A base entrega os dados para o model entrega para o repository entrega para o controller valida se o login foi feito com sucesso. Se foi feito com sucesso, ele devolve para o roteador a resposta, que é entregue para os services e para a view, para o usuário ter um retorno lá no front-end. Então a request vem de cima para baixo e a response vem de baixo para cima. Este é o fluxo que eu optei por utilizar no meu back-end. Lembrando que esse back-end aqui, ele serve para configurar as automações, configurar o monitoramento, configurar o robô, mas ele não é o robô em si. Tá? Não depende de requisições HTTP para o robô funcionar. Isso aqui é para o front-end do usuário conseguir manipular o robô sem precisar ficar mexendo no código dele, certo? O robô ele fica funcionando segundo aquela lógica que eu já citei antes, né? Ele fica, uma vez configurado, ele fica sendo alimentado, né? Algumas operações que você fizer aqui no back-end, elas vão disparar estímulos para o robô também. Ó, o robô, o usuário agora não quer mais monitorar Bitcoin, ele quer monitorar Ethereum, por exemplo. Daí o robô, opa, beleza, ele vai lá, conecta, né, no monitor de Ethereum, em vez de monitor de Bitcoin, para receber os dados de Ethereum, por exemplo. Né, mas isso tudo vai acontecendo, não depende das chamadas HTTP para o robô funcionar, depende apenas que o back-end esteja rodando, porque o robô ele é um módulo acoplado no back-end. Só para fechar o assunto banco de dados, tem mais 2 itens que eu queria trazer. Né? Eu, como mencionei, eu trabalho com MySQL, mas por utilizar o Sequelize, né, o Sequelize me permite que eu trabalhe com outros bancos, né, dessa lista aqui. Então eu posso trabalhar com MySQL, MariaDB, SQL Server,
PostgreSQL, SQLite, né? Mesmo com o SQLite, você consegue rodar um projeto como esse, tá? Que é um banco local, né, que você deixa junto ali da aplicação, você consegue sim rodar um banco como esse, tá? Vai ser um problema se você rodar, se você faz aí centenas de operações todos os dias e você rodar isso por anos, talvez em algum momento vai te gerar um problema, porque esse SQLite tem limite de tamanho, certo? Não vou lembrar agora de cabeça qual é esse limite, na verdade todos os bancos possuem, né? Mas o SQLite, esse limite de tamanho não é gigantesco. Então talvez em algum momento no futuro você bata nesse tamanho e aí você precise gerar um segundo banco e começar a salvar nesse segundo banco e aquele outro vira um banco de arquivo, por exemplo, né? Um banco de memória, tá? Mais antigo. Mas fora essa limitação, ou se você não pretende fazer centenas de trades todos os dias, certamente você pode rodar num SQLite, porque como eu falei, o robô ele não faz uso intensivo de banco de dados. Ele não faz uso intensivo. Ele faz uso intensivo de memória e processamento. O banco de dados é de vez em quando que ele vai lá salvar ou ler alguma coisa. Tá bom? Então pode rodar inclusive com SQLite ou qualquer outro banco aí que for mais prático para vocês. Tem muito aluno que desenvolveu essa arquitetura, né, ou semelhantes com Postgres, por exemplo, com MariaDB também, né? Com SQL Server eu acho que ninguém fez, mas atende super bem, porque eu já utilizei SQL Server durante muitos anos, sem problema nenhum também, em outros projetos. E aqui a gente tem um recorte, né, das tabelas do sistema, as principais, pelo menos, tabelas do sistema, para você ter uma noção dos tipos de entidades que nós precisamos ter para uma aplicação de bot cripto profissional. Você vai precisar ter configurações de monitoramento, que aqui eu chamei de tabela de monitors, né? Então, o que você vai monitorar, quais indicadores você quer calcular em cada monitoramento, né? Devo registrar logs do monitoramento, qual é o par de moedas que vai ser monitorado, qual é o tipo de monitoramento. Então, são configurações que eu armazeno numa tabela para que sempre que eu subir o robô, né? Porque às vezes a gente tem que reiniciar por algum motivo, né, alguma manutenção, alguma atualização. Quando eu reiniciar, eu continuo, né, o funcionamento com as mesmas configurações de monitoramento, sem precisar mexer no código para isso. Você vai precisar também de configurações do usuário. Se você vai ter front web, você vai ter o usuário e senha, por exemplo. Você vai precisar ter questões de chaves, notificações e por aí vai. Então, configurações de usuário. Mesmo, como no meu caso, é somente um usuário, o sistema, é importante você ter registrado essas configurações de qualquer forma. Você precisa ter também configurações dos symbols, que são os pares de moeda. Tá? É importantíssimo. Aqui muita gente falha na construção do seu robô porque não mantém as configurações dos pares de moeda no robô. Tá? Não é assim só manda comprar, manda vender. Existem regras a serem seguidas. Existe, por exemplo, o tamanho mínimo de lote que você pode comprar, de quantidade que você pode comprar. Existe o tamanho mínimo nominal de uma ordem, né, que é basicamente o preço vezes a quantidade. Existe um tamanho mínimo nominal. Boa parte dos pares você não pode gastar menos de $5, por exemplo, e nem todo mundo sabe disso. Daí manda lá a ordem para o robô e não respeita o mínimo nominal do seu par de moedas, dá erro na Binance. Né? O step size, tick size, então existem várias configurações de cada par de moedas que o robô tem que conhecer para quando ele for fazer uma ordem automática, ele consiga enviar uma ordem que vai ser aceita. Porque se ela não for aceita, você vai perder a oportunidade, certo? Então, tem tabela só para configurações dos pares de moeda que o robô pode operar, né? Configurações para as automações que o robô vai realizar, e aqui foi onde teve algumas das maiores mudanças da arquitetura V2 para V3, foi na tabela de automações, né? Na verdade, no banco como um todo, o banco foi uma coisa que mudou muito ao longo dos anos no meu robô, tá? Porque quando eu desenvolvi a V2, na V1 era extremamente engessado. Né? Daí na V2 eu queria fazer extremamente flexível. E aí o banco ficou com um monte de tabela, com um monte de possibilidade, mas na prática, tanto eu quanto outras pessoas que implementaram essa arquitetura, né, os meus alunos, etc., não se usava todo aquele poder de flexibilidade. E aí, por causa da flexibilidade extrema, às vezes coisas simples ficavam complicadas. Então, da V2 para V3, houve um enxugamento bem grande, principalmente do banco de dados, para focar mais no que realmente era mais usado,
era mais importante, dava mais resultado, e algumas dessas alterações se refletiram diretamente na tabela de automações, né? Então, por exemplo, chaveamento entre compra e venda, né? Por exemplo, notificações, por exemplo, tipos de automações, tudo isso foi simplificado, né? E com esse foco maior, a gente conseguiu subir muito, né, a qualidade do que já funcionava, mas para funcionar ainda melhor, certo? Simplificando e focando mais, né? Então a tabela de automações é basicamente você configurar quais são os indicadores que estimulam essa automação, quais são as condições que executam essa automação, quais são as configurações, daí entra a tabela de order templates, né? Quais são as configurações que vão ser utilizadas para ordens realizadas por essa automação, se eu devo ou não devo enviar notificações, se eu devo ou não devo registrar logs, né? Nome, tipo, etc. Para automações são do tipo grid, daí tem algumas configurações a mais, né? Ligadas aí a grids também. Então isso aí é a tabela mais óbvia de um robô, né? É a tabela de automações, que é para registrar aí as configurações sem precisar ficar reescrevendo o código, né? Depois também entraram algumas outras modificações, né? Na V3, suporte a outros tipos de ordens também. Então, entre a V2 e a V3, a Binance mudou algumas questões de APIs, e aí na V3 já pegamos as APIs mais recentes, né? Por exemplo, na V2, na arquitetura V2, a gente não tinha suporte a trailing stop nativo. Na V3 a gente tem suporte a trailing stop nativo, que era uma coisa que não existia quando eu desenvolvi a V2 pela primeira vez. Então isso tudo se reflete também no banco de dados, que é utilizado aí como apoio para o robô. E é claro, uma tabela de ordens, para a gente poder ir registrando todas as compras e vendas do robô, e com isso depois poder retirar relatórios, né? Extrair relatórios que vão retroalimentar aí as nossas estratégias, né? E a nossa inteligência de mercado, né? E também, claro, a gente saber se está dando lucro ou não, né? Isso era uma coisa que no passado era mais difícil de fazer também, porque tinha muito mais tabelas e as informações eram mais fragmentadas. Na V3 se tornou muito mais fácil extrair relatórios, porque as coisas estão mais agrupadas, né, e mais já pré-processadas também. Então essas aí são as principais tabelas da aplicação. E para encerrar, os últimos elementos aí da stack, estamos indo já para o final, notificações. Eu optei por mandar na V3 apenas 3 tipos de notificações, tá? Em app, dentro da aplicação, eu utilizo um pacote chamado, um componente JS chamado Notif, tá? É um componente para exibir aqueles pop-upzinhos de notificação para o usuário. Acho ele bem útil, bem interessante, bem customizável também, tá? E aí é o componente que eu utilizo para exibir notificações para o usuário na tela. Agora, fora da aplicação, eu envio 2 tipos de notificações com essa arquitetura, tá? Via e-mail, e aí eu estou utilizando o NodeMailer, tá? O NodeMailer é uma solução muito boa, porque ela te permite tanto utilizar o teu SMTP da tua conta de e-mail normal, quanto se você quiser algo mais profissional, o NodeMailer te permite utilizar um SMTP Gateway, por exemplo, um SendGrid, um Mailgun, você pode utilizar com o NodeMailer também. Então a gente utiliza aí o NodeMailer na solução para envios de e-mail, né? Eu particularmente utilizo o meu e-mail profissional, eu tenho o @luistools.com.br, né? Eu utilizo o meu e-mail profissional para enviar os e-mails. Não recomendo utilizar Gmail e etc, mas também dá, tá? Mas não recomendo porque eles têm limites bem restritivos. E a ideia aqui é receber notificação quando uma automação é executada, quando algum outro sinal, algumas automações não é de ordens, né? Algum sinal, né? Um ativo entrou numa faixa que eu achava interessante e tal, eu mando e-mails. E também Telegram, né? Eu uso mais Telegram até do que o e-mail, por causa do fator ali de tempo real, né? Você manda mensagem via Telegram, já pipoca no teu telefone, você já vê ali que aconteceu alguma coisa com o seu robô. Então, avisos do robô, eu utilizo bastante a biblioteca chamada Telegraph, tá? A biblioteca Telegraph é bem útil, bem bacana para utilizar aí, enviar mensagens via Telegram, tá? O Telegram é legal, Luiz, por que o Telegram e não o WhatsApp, Luiz? Porque o WhatsApp, a API oficial é paga. No Telegram, a API oficial é gratuita. Então, cara, não tem por que não utilizar o Telegram ao invés do WhatsApp. O WhatsApp até tem algumas APIs piratas, mas vira e mexe dá problema, e quando dá problema grande, você perde o seu número, tá? Você perde o WhatsApp, não funciona mais na questão do número de telefone, você recebe um bloqueio nele.
Então não é legal, eu não ia querer meu número de telefone bloqueado, né? Então eu não procuro não utilizar APIs piratas, principalmente com o meu número principal. Aí eu utilizo o Telegram, que tem APIs oficiais gratuitas, tá bom? É uma forma bem útil de vocês mandarem notificações, tá? Dá pra mandar notificação, inclusive, em grupo, né? Que você seja um administrador. E uma novidade muito bacana que eu tô, na verdade, ainda implementando, tá? Isso aí é realmente bem recente para mim, que é integração com o OpenAI, certo? Eu construí um agente, que eu tô chamando de Beholder AI, né? É um agente de inteligência artificial que realiza algumas atividades para mim, utilizando os modelos da OpenAI, certo? Eu acabei utilizando a OpenAI como modelo, porque ela é líder de mercado e porque eu já utilizava com sucesso o ChatGPT para me auxiliar em algumas tarefas ligadas a trading e análise de mercado. Tá? Para quem não sabe, para quem não usa ainda, recomendo, testem o ChatGPT para, por exemplo, analisar gráfico. Tá? Você pode subir imagem para o ChatGPT, ele analisa para você a imagem do gráfico. Para fazer análise fundamentalista de projetos cripto, também é bem interessante. Às vezes eu olho lá, cara, tem uma moeda, disparou, subiu, apareceu, eu não conheço aquela moeda, vou lá perguntar para o ChatGPT do que se trata a moeda, certo? Hoje em dia o ChatGPT já pesquisa na web também, né, para encontrar informações mais recentes, certo? Que mais? Né, pegar informações de mercado, aprender sobre indicadores técnicos, né? Eventualmente eu quero... tô procurando algum indicador aqui que me ajude a evitar uma falsa entrada, né? Uma falsa saída, um indicador, não sei usar indicador de volume corretamente, né? Você pode pedir para o ChatGPT te ensinar a utilizar o indicador, para que serve o indicador, em que cenário eu utilizaria. Então, como eu já utilizava o ChatGPT para esse tipo de assistência, como se fosse meu analista de investimento pessoal, quando eu fui fazer o agente de IA para o meu robô, né? Eu fui logo de cara ali trabalhar com o ChatGPT também. Então, basicamente, qual que é a ideia do Beholder AI? Tá? Eu me plugo no modelo do ChatGPT, mas não apenas isso. Eu plugo o modelo do ChatGPT no meu robô também. Então, o meu agente... Qual que é a diferença de utilizar o meu próprio agente e não utilizar o ChatGPT puro lá no browser? Porque o meu agente... ele é um ChatGPT com esteroides. E esses esteroides são a memória do Beholder, as APIs do meu back-end. Então eu consigo dizer, por exemplo, para o meu agente, e isso já consigo na versão, mesmo ele estando na versão alfa ainda, tá? Isso é bem recente, eu já consigo dizer para ele, por exemplo, olha, me analisa esses 3 gráficos de velas, escolhe qual é o que está mais lateralizado, qual é o melhor para construir uma grid, por exemplo, que é um tipo de automação. Né? Aí, com base nesse, eu quero uma grid que tenha intervalos de 1%, faixas de 1% de lucratividade, certo? Me faz isso aí e já me cadastra essa grid no meu banco de dados, que depois eu só reviso e dou um play nela. Então, esse tipo de interação eu consigo fazer com o meu próprio agente que não dá para fazer com o ChatGPT, por exemplo. Porque ele não tem acesso ao meu back-end. Ele não tem acesso aos dados da memória do meu robô agora, por exemplo. Certo? Então ele consegue me sugerir coisas, mas ele não consegue já fazer as coisas, automatizar as coisas para mim. Então, na versão 3 da minha arquitetura, eu comecei a trabalhar essa construção de agentes de IA. A OpenAI tem um pacote chamado OpenAI para JavaScript e ela tem um SDK focado na construção de agentes, que é para criar esse tipo de aplicação que usa o modelo pronto do ChatGPT e outros da OpenAI, Sora, DALL-E, etc. Mas também que utilizam APIs do teu back-end, que utilizam o teu banco de dados, que utilizam documentos da tua máquina, que utilizam coisas que estão na memória da tua máquina, conforme tu programar, tu decidir. Então é bem legal, porque hoje eu já estou colhendo frutos, né, de ter uma IA assistente de investimento, assistente de trading para mim, certo? Ainda estando uma versão alfa, já está me ajudando bastante aí no dia a dia, certo? Um ponto importante, estava lembrando que eu tinha uma coisa para falar aqui também. Algumas pessoas me questionam, né, Luiz, por que você não faz o próprio cérebro do Beholder com uma IA? Tá? E aí eu vou responder por quê.
por dois principais motivos. O primeiro motivo é custo. Tá? Utilizar um modelo pronto de IA bom custa dinheiro. Tá? Então, este que eu estou utilizando aqui, o modelo ChatGPT, eu estou utilizando atualmente o ChatGPT 4.1, nele existe um custo. Né? Atualmente é de $2 por cada 1 milhão de tokens de input e $8 por cada 1 milhão de tokens de output. Então você vai utilizando, quanto mais você utiliza, vai consumindo esses tokens e você tem que ter créditos lá, porque senão ele não vai funcionar. Então existe um custo. Imagina se eu colocasse o próprio cérebro do beholder a ser processado pelo agente, ele ficaria o tempo todo em tempo real sendo acionado e consumindo créditos, consumindo esses tokens que eu mencionei. Então tem um custo muito alto. Então fica inviável. Tá? Para fazer algo realmente em tempo real, possivelmente eu queimaria todo o meu lucro com os trades pagando a OpenAI ou outro qualquer, certo? Então eu utilizo o agente para me auxiliar a criar estratégias, né, que eu coloco a rodar de graça no cérebro do meu robô, que eu não preciso ficar pagando o agente depois, só uso o agente na hora da construção. E depois eu posso usar ele também para analisar relatórios também e melhorar as minhas estratégias. E o segundo motivo, Luiz, mas você poderia desenvolver, né, o seu próprio modelo de IA e não utilizar o da OpenAI. Tá? Eu já trabalhei com desenvolvimento, trabalhei não profissionalmente, mas já fiz desenvolvimento de IA na época da faculdade ainda. Tá? É muito trabalhoso, vocês não têm ideia, né, de quanto tempo leva para construir um modelo que minimamente funcione. E depois você tem que treinar este modelo ainda com uma base de dados grande para que ele seja assertivo. Que é justamente o que a OpenAI fez. Tá? Então, simplesmente para mim, Luiz, sozinho, é inviável desenvolver um modelo de IA próprio que fique minimamente bom, fique minimamente próximo com o pior modelo da OpenAI. Tá? A OpenAI tem modelos mais caros, modelos mais baratos. Eu estou utilizando ali um que está um pouco mais para cima, que é o GPT 4.1. Tá? Depois tem os de Deep Research, que são os mais caros de todos e super inteligentes. E tem os baratíssimos, que são ali os Nano, Mini, mas eles são meio burrinhos, também não curto tanto. Tá? Fazer um burrinho, que nem lá o Nano, né, já levaria muito mais tempo, e tempo é dinheiro, né, do que eu tenho disponível aí para investir nesse tipo de projeto. Né? Eu tenho colegas da faculdade, abrindo parênteses, que seguiram mestrado e doutorado com IA, né? Eles estão aí há mais de uma década, né? Eu me formei em 2010, então eles estão há 15 anos mexendo com IA, desenvolvendo esse tipo de solução. Não é uma coisa que você faz ali só para parte de um sistema ou algo assim, tá bom? Mas com modelos prontos, construindo agentes, configurando e treinando os agentes, você consegue ter um meio termo ali, né? Que não fica engessado como o GPT lá do browser, e não fica cru que nem criar o seu próprio modelo do zero. Você consegue ter um meio termo com produtividade e que dá um resultado positivo bem legal. Tá bom? Então fica a dica, estudem, seja o pacote da OpenAI ou algum outro. Uma outra dúvida que alguém vai ter em algum momento, Luiz, por que o Agents SDK da OpenAI e não LangChain, por exemplo? LangChain é poderosíssimo. Eu cheguei a testar o LangChain, desenvolvi com ele. Só que o LangChain é mais do que eu preciso. Tá? O LangChain ele é quando você quer, por exemplo, unir várias IAs diferentes. LangChain é maravilhoso. Ou quando você quer fazer RAG, né, que é a extração de grandes volumes de dados para gerar inteligência, treinar seu modelo. LangChain é maravilhoso. Eu não precisava de tudo isso. Eu realmente só precisava plugar o GPT nas minhas APIs, na memória do meu robô, para fazer algumas operações, automatizar algumas tarefas. E aí o Agents SDK é muito mais prático para fazer isso, só que ele é preso com a OpenAI, né? Você consegue utilizar com os modelos da OpenAI, tá bom? Mas dá para fazer muita coisa com a OpenAI, né? Porque ele é líder de mercado. Por fim, Binance API, né? Penúltimo elemento da stack. Trabalho só com APIs oficiais, tá? Zero, como eu posso dizer? Zero risco de você estar fazendo alguma coisa errada na Binance. Então eu trabalho dentro das APIs oficiais, com as strings oficiais, da maior corretora cripto do mundo. Então foi uma opção que eu escolhi, mas você consegue tranquilamente utilizar tudo que eu trouxe aqui, utilizar para outras corretoras. Desde que elas tenham APIs e strings oficiais para você se plugar, você conseguiria adaptar essa arquitetura, porque são conceitos mais genéricos, né? Não trouxe nenhum código específico que só funciona com Binance. Eu trouxe
ideias, né, decisões técnicas, certo? Então você conseguir utilizar com outra corretora. Eu utilizo com a Binance, é a minha principal corretora cripto. Tem excelentes limites de uso que são plenamente suficientes para você automatizar os seus trades e também, mesmo que você tenha a intenção de construir uma plataforma, aguenta ali uma certa carga, né, com vários usuários, principalmente se você souber balancear e tudo mais, tem técnicas específicas para isso. E você pode tanto desenvolver a integração direta com as APIs ou utilizar algum pacote de mercado. Eu gosto bastante do pacote Node Binance API. Inclusive, eu já contribuí com correção de bugs, com pull request nesse pacote aqui. Né? Se você vai lá nas issues, você acaba me vendo em algumas discussões lá de bugs e tudo mais. É um pacote aí bem interessante. E o último elemento da minha arquitetura, o último elemento da stack que eu utilizo é a DigitalOcean. É o meu provedor de nuvem que eu utilizo hoje para o meu robô. No passado, eu utilizei também a AWS. Eu utilizo a AWS para outros projetos, não para o meu robô. Tá? Para o robô eu uso e recomendo a DigitalOcean. VPS, Linux, nuvem pública, alta segurança, alta performance. Tá? Não estou ganhando nada aqui para recomendar eles, mas realmente eu gosto bastante. Tá? É muito prático de trabalhar com eles lá. Claro, prático dentro do que é mexer com VPS, né? Mexer com VPS não é algo que eu recomende para quem não tem conhecimento técnico. Mas, como você também não pode colocar o seu robô numa hospedagem normal, porque senão você vai ter problemas, né? Vários problemas, eu já tive, então por isso que eu falo para não fazerem isso, você vai precisar de um VPS para o seu robô. Fica a dica aqui da DigitalOcean, tá? E uma outra coisa legal de DigitalOcean é front-end gratuito, eles não cobram para front-end estático, que é o que gera com o Vite e o React, né? E também eles têm data center na Alemanha, que hoje é um dos melhores países para vocês colocarem o robô de vocês, tá? Vocês não podem colocar o robô de vocês em qualquer país, porque tem países que têm sanções contra a Binance, e aí não funciona o robô de vocês. Por exemplo, Estados Unidos, não funciona o robô de vocês se colocar lá. Alemanha funciona, Índia funciona, se não me engano, Holanda funciona, Brasil funciona, certo? Japão, se não me engano, funciona. Mas dos que a DigitalOcean tem servidor, né, tem data center, a Alemanha, lá em Frankfurt, é o melhor. Tá bom? Fica essa dica aí para vocês, para não passar raiva fazendo deploy nos Estados Unidos e depois descobrir que não funciona lá. Tá? Quem quiser testar, pode testar. Você tenta fazer requisição, vem um aviso lá, né, de que não pode, que não é permitido e tudo mais. A Binance bloqueia IPs americanos para não ter problemas com os Estados Unidos. E aí, o que achou desse aulão de arquitetura de bot cripto? Gostou, não gostou? Tem alguma dúvida adicional sobre a arquitetura do meu projeto? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu leio e respondo todo mundo. Agora, se você gostou, eu vou pedir o seu like e atribuição ao meu trabalho aqui no YouTube e recomendar que você se inscreva porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Combinado? Então um abraço e até o próximo. Valeu!